Opa! Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais esta tarde abençoada, mais esse momento que podemos ter de compartilhar a palavra de Deus. Eu não consegui aqui a transmissão pelo YouTube, eu estou precisando, deixa eu ver se enquanto eu vou falando aqui, se eu consigo colocar aqui, porque não tinha entrado, porque a internet hoje aqui está um tanto quanto difícil. Eu estou usando aqui o meu celular, não estou em casa, e aí as coisas ficam mais difíceis, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que pode se conectar, você que vai se conectar por esses momentos abençoados, e que assim possamos, mais uma tarde, receber aquilo que Deus tem preparado para nós. E que assim o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa. Nós, além das notícias difíceis aí da pandemia, ainda temos notícias difíceis da parte do governo num momento difícil, né? Mudanças que abalam também a economia, ou seja, muitas razões para orarmos, muitas, né? Louvamos a Deus porque as notícias das melhoras, das vitórias aí de cura do Covid-19 têm sido significativas, né? E por isso certamente nós louvamos a Deus e que possamos continuar orando para que assim sejamos realmente vitoriosos, né? Glória a Deus por isso, porque temos colhido vitórias no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Bem-vindos a esta live, a esta tarde de bênção, na presença do nosso Deus, assim queremos estar. E nesta tarde eu quero falar sobre brechas. Eu quero falar sobre fazermos a diferença, sobre você fazer diferença, sobre eu fazer diferença, de como o Senhor nos chama a fazer a diferença. E logo depois da oração nós vamos ver o texto que fala exatamente sobre brechas, sobre quem pode se apresentar a Deus para fechar brechas, né? E quando falamos de brechas, né, é muito comum falar, aí tá na brecha, né? Virou alguma coisa comum de se ouvir no meio cristão, principalmente, querendo dizer que a pessoa deu brecha ao inimigo, né? Deu brecha ao pecado, deu brecha a aquele que anda em derredor, buscando quem possa tragar, o inimigo, o diabo, significa que ele conseguiu. Que triste, né? E muitas vezes é apenas um julgamento, e que não devemos fazer, devemos ser aqueles que são instrumentos de Deus, abençoar aqueles que estão com dificuldades e não empurrar, né, para que caia ainda mais. Vamos orar então, para em seguida lermos a palavra de Deus, falarmos sobre esse tema abençoado, sobre brechas e sobre estar à disposição do Senhor. Aqui, opa, voltou. Amém. Tivemos uma interrupção aí, como eu disse, estou com problemas hoje aqui no sinal da internet e perdão por isso. Mas vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por, Pai Santo e querido, termos a oportunidade mais esse dia, Pai, de fazer essa transmissão ao vivo, Deus glorioso. E Pai, peço que, Senhor, tires as dificuldades, os obstáculos para esse problema com a internet, para que, Senhor Deus, tenhamos um momento de meditação na Tua Palavra. Pai querido, aquilo que me deste, Senhor, Pai querido, como a palavra para estar sendo meditada nesta tarde, que possa ser transmitida, que uses assim a minha vida, Pai. Que, Senhor Deus, empecilhos caiam por terra, que os corações se voltem a Ti, que o meu coração se volte a Ti, que sejamos, Senhor Deus, em comunhão contigo por Jesus Cristo, nosso Salvador. Te louvamos, te agradecemos pelo cuidado, pelo amor, e que assim tenhamos minutos com a Tua bênção, a Tua direção, que o Teu Santo Espírito fale a cada coração, que uses a minha vida em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos irmãos, vamos ler aí a palavra de Deus. Esse barulhinho aqui é o meu micro tentando entrar, deixa eu tirar o som dele, tentando entrar no YouTube, mas ele não está conseguindo, não. Eu vou até cancelar aqui, né? Porque não vai. Muito bem. Então vamos lá. Ezequiel
22, 23 a 31. Ezequiel, profeta Ezequiel, 22, 23 a 31. Diz assim a palavra de Deus: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, e esse veio a mim é o profeta Ezequiel: filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Interessante, já uma alusão ao texto que citei há pouco, que o diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar. Eles devoram as almas. Olha o que é a profecia indevida, interesseira, sem a comunhão com Deus, aquele que se coloca como profeta e não o é. Devoram as almas. Infelizmente nós vemos isso acontecendo. Devorando-se almas. Almas sendo devoradas por palavras destrutivas. Pessoas que não têm comunhão com Deus, se dizem profetas, estão tão longe de Deus e mesmo assim falam em nome do Senhor. Tomam tesouros e coisas preciosas, ou seja, o interesse é financeiro, não o reino de Deus. Multiplicam as suas viúvas no meio dela, coisa horrorosa. Os seus sacerdotes, e aí vamos para os líderes religiosos, que triste, violentam a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, fica tudo igual. Nada a ver, está tudo certo. Cada vez mais nós vemos isso, essa falta de cuidado de diferenciar o santo do profano. Nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos. E aqui podemos, o sábado, que era o dia do descanso, da consagração, nós podemos colocar, conforme Jesus nos ensina, em vez de sábados da presença de Deus, da consagração. A não atenção a isso. E assim, sou profanado no meio deles. O Senhor está dizendo que ele é profanado por essas atitudes. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa. A Bíblia compara essa ação maligna como lobos no meio dos cordeiros, né? E assim nós somos enviados mesmo. Para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Palavra dura, não, irmãos? Palavra puxão de orelha muito forte. Da tristeza e indignação do Senhor pelo quanto se afastou de Deus, por líderes longe da presença de Deus, por aqueles que deveriam falar do Senhor, sendo profetas que dão profetadas e não são profetas. Então, os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, ou seja, massa que não serve, apresentando aquilo que não é agradável a Deus. Profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, ou seja, nada de palavra de Deus, dizendo assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Mencionei isso na palavra de anteontem, falando de não desistir, e quando temos que desistir, falei de profecias que levam pessoas a ficarem frustradas, porque aquilo que foi profetizado não aconteceu, e infelizmente muitas das vezes é por falta de comunhão do profeta com Deus, ou de interesse até mesmo positivo, no bom sentido, a intenção, porque gosta da pessoa, mas se não está em comunhão com Deus, não fala que é em nome de Deus. Então, sem que o Senhor tivesse falado. Verso 29 diz, ao povo da terra oprimem gravemente. É sério, as consequências são sérias. E andam roubando e fazendo violência ao pobre e necessitado. E ao estrangeiro oprimem sem razão. E aí vem a conclusão do Senhor. E busquei entre eles, prestem atenção, um homem. Apenas um.
E busquei entre eles apenas um homem, entre os sacerdotes, entre esses que se diziam profetas, entre o seu povo, eu procurei um homem, que estivesse tapando o muro, aqui uma linguagem figurada, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, presta atenção, estivesse na brecha, perante mim, intercedendo por esta terra, para que eu não a destruísse, porque esse pecado, esse afastamento do Senhor, levaria à destruição, nos ensinando, como nos ensina a palavra de Deus em Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas glória a Deus, porque também em Romanos o Senhor fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aí, como para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei, não tinha um só, não achei ninguém. O Senhor dizendo, por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Muito sério, né, irmãos queridos? Então, irmãos amados, esse com certeza é um texto para nós meditarmos com cuidado. Esses minutos que passaremos, eu posso dizer, são uma introdução a esse tema, a aquilo que Deus nos fala nesse texto, que continue a ser objetivo de meditação na sua vida, da seriedade aqui da palavra de Deus, como é o servir a Deus, como tem que ser o servir a Deus. Então, quando o Senhor fala que procurou alguém, um homem, que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha, né? Se nós pensarmos um pouco, né, quando se faz um muro, que o brasileiro sabe da necessidade do muro, né? Já falei, tem países com um nível de segurança maior, com índices de violência muito baixos, onde não há preocupação com o muro, casas sem muro. Aqui a gente faz muros, às vezes bem altos. E quando se faz um muro, deixa-se apenas o espaço para o portão, ou os portões que sejam, porque não queremos que se entre por qualquer lugar, por aquele que controlaremos, que queremos controlar, que tem fechadura, que só será aberto quando nós quisermos, dermos a chave para alguém. E importante, né, para quem estamos dando a chave do nosso coração para abrir e entrar. E essa é a alusão, é o que nós podemos tomar aqui como ensino quando o Senhor fala da construção do muro, de como um muro não deve ter brecha. Então nós não queremos brecha no muro que protege a nossa casa, mas apenas um local por onde entre apenas aquele que nós autorizamos, que queremos que entre. Então não pode ter brecha. Brecha também, né? Se você pegar água com as mãos, quem não fez isso, a gente às vezes tem muita dificuldade, porque a água escapa pelos vãos, né? As brechas deixam tudo passar. Não são certamente o ideal, para que pensemos um pouco nesse texto sobre brechas. Que situação calamitosa é essa retratada pelo Senhor? Pessoas que deveriam ser representantes do Senhor Deus, ou seja, falar em nome do Senhor, exatamente fazendo o oposto. Que calamidade de situação! Conspiração dos profetas há no meio dela, como um leão que ruge. Eu repito o texto do verso 25, que arrebata a presa, eles devoram as almas. É terrível, meus queridos irmãos, nós vermos a situação enfrentada pelo que Deus enxergava e enfrentava em relação ao seu povo. Como será que está a igreja do Senhor hoje? Quando eu falo desta forma, eu sempre levo para quem eu estou falando a pensar na situação sua, da sua igreja, de como você está fazendo com que seja a sua igreja, como você se apresente diante de Deus, como a sua igreja e você fazendo parte dela está se apresentando diante de Deus, né? Não é para sair criticando, realmente está cheio de igreja aí que não serve.
que você seja usado mesmo para levar pessoas que estão longe de Deus a se converterem verdadeiramente, mas a posição é para refletirmos sobre como estamos nos comportando, como estamos encarando a nossa missão celestial. Se não estamos fazendo como esses que o Senhor aqui critica severamente e coloca a sua palavra muito forte. Assim o Senhor nos fala: buscando um homem, não encontrei ninguém. Lembramos, quando lemos esse texto, de uma situação interessante entre Ló e Abraão. Lembramos que chegou o momento deles se separarem, não é? E Abraão deixou Ló escolher. Fica tranquilo, meu filho. Ele olhou e falou: opa, aqui é bacana, tá verdinho, né? Então Abraão falou: eu confio no meu Deus, pode ir lá, que tudo bem. E ele foi para um lugar cidade onde dominou o pecado, a cidade de Sodoma. E também ali junto tinha a cidade de Gomorra. E o Senhor revelou para Abraão, que ele chama de meu amigo, por exemplo, lá em Tiago 2,23, meu amigo, Abraão, meu amigo, ele revela: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O que Abraão faz? Ele começa a clamar e suplicar a Deus por aquelas cidades. Interessante, com certeza Deus não quer que ninguém se perca, é a palavra dele. E mostrou e nos ensina também nesse texto o rigor, a justiça da sua mão, de como ele nos quer. E Abraão começa a então, irmãos queridos, a clamar por aquelas cidades. Não está brigando com Deus. Ele não está colocando Deus na parede, ninguém o faz. Nós temos que ter postura humilde. Algumas vezes tem palavras que dizem: Abraão colocou Deus contra a parede, pressionou. Quem somos nós? Abraão se colocou humildemente diante do Senhor. Senhor, se lá tiverem, você lembra quantas pessoas Abraão pede primeiro? 50. Dos milhares das pessoas que habitavam ali, Abraão fala assim: Senhor, se tiver 50. Que coisa, hein? Se tivesse 50, o Senhor não destruiria. Porque ele fala: se tiver 50, eu não destruo. Aí Abraão começa a clamar e fala: 50 tá difícil, hein? Aí ele cai para 40. Não é negociação, né? É mostrando a misericórdia de Deus, nos ensinando. E se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20? Aí ele fala: e se tiver 10, Senhor? Mesmo assim não destruirei. Mas nem 10. Não havia 10 justos naquelas cidades. Que terrível esse texto. Então, Abraão, ele clamou a Deus, ele pelejou por essas vidas, ele se colocou na brecha por aquelas vidas. Quando uma pessoa se coloca assim diante de Deus, se torna um guerreiro do Senhor, ele se torna um verdadeiro exército, porque ele tem Deus por ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos faz pensar exatamente nisso, na autoridade, no poder, na autonomia que temos quando nos dispomos a servir a Deus e deixamos Ele usar a nossa vida. Eu procuro um homem para se colocar na brecha. Estou procurando, diz a palavra de Deus. E quando alguém se coloca, é Deus a seu favor, é como um exército. E que assim você possa estar em nome de Jesus, porque não é a sua força, mas a de Deus que vai operar. Nós temos aí na história, na literatura, alguns casos de os heróis sós, né? Os exércitos de um homem só. Tem um que é mais conhecido, que é de um escritor espanhol, Cervantes, né? Que é o famoso Sancho Panza, né? Que tem 2 X. Sancho Panza, ele... Pança? É pança? Ah, eu peguei aqui, era pança. Bom, que seja, mas acho que é pança. Seja pança ou pancha. É interessante a figura, e ele ali se mostra um soldado só, lutando, né? Tem a figura dele no cavalo ali, né? O exército de um homem só na literatura. E nós vemos na palavra de Deus, irmãos queridos, Elias, Jeremias, servos de Deus, enfrentando o governo sem nenhum medo, sem nenhum receio. E assim, o Novo Testamento nos mostrando seus servos se colocando na brecha a favor
do reino de Deus e colocando-se nas mãos de Deus. E Ezequiel, assim, Deus fala para ele: estou buscando alguém para estar nessa brecha. Interessante nós pensarmos na diferença que você pode fazer. E esse é um dos objetivos que eu gostaria de ressaltar nesta palavra. Aliás, foi assim que nasceu essa meditação no meu coração ontem. A diferença que eu posso fazer. É quando a gente vai votar, falar: meu voto não faz diferença nenhuma. Simplesmente, se todos pensarem assim, não se muda nada. E às vezes erramos, né? Mas a oração tem mudado e muda situações muito sérias e muito graves. E por isso temos que continuar a orar e crer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A diferença que você pode fazer, primeiro e mais importante, para o reino espiritual, para o mundo espiritual, para o reino de Deus, para o Senhor, para esse mundo. Deus usando uma vida para levar muitos a conhecê-lo. Que seja a tua casa, que seja o seu trabalho, mas o Senhor quer que você faça a diferença. Ele vai fazer com que você faça a diferença por se colocar na mão dele. Para ilustrar, nós temos aí exemplos de pessoas que causaram grandes mudanças na história do mundo. Um deles é o pastor Martin Luther King Jr. O Martin Luther King, quem que não ouviu falar dele, né? Um pastor de cor negra que defendia a classe explorada. Havia muito racismo nos Estados Unidos, né? Segregação racial. Lutou contra a pobreza, contra a guerra do Vietnã. Essa guerra está matando muita gente, para que isso? Ganhou até o Prêmio Nobel da Paz em 64. Temos aí homens que tornaram-se referências. Nelson Mandela. Imaginem se alguém chama: Nelson, você, meu chapa, o que você vai fazer, cara? Não dá. Nós temos aí um governo britânico por trás disso, muito dinheiro. E essa cultura tem por trás dela muita força. E na África do Sul, a segregação racial era muito forte, muito séria. E Mandela se levantou contra isso e houve mudança na história da África do Sul. E também, glória a Deus, para o Evangelho, para o agir de Deus nessa nação. E ele, assim, lutava contra o que se chamava o apartheid, o afastamento dos negros, né? Um regime segregacionista. E também recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 93, né? E tornou-se até presidente da República. Martin Luther King foi assassinado como consequência de perseguição em 68, e o Mandela se tornou presidente da África do Sul e assim exerceu essa posição até 99. E pensando nessa palavra, eu lembrei de um fato curioso para mim, que eu queria também passar para vocês. Quando eu tinha lá meus 11, 12 anos de idade, no ginásio, assim chamado na época, eu estudava num ginásio que era chamado de forma ofensiva e humilhante de lixão. Era horrível. Porque havia um exame de seleção e, na verdade, exatamente, e nessa mudança, né, quem não conseguia as melhores escolas, eu não devo ter me preparado bem, eu não sei, né? Não, perdão, irmãos, isso exatamente, era do primário para o ginásio, exatamente. E aí quem não ia bem no exame de admissão, era esse o nome, exame de admissão, não ia para a primeira escolha, mas ia para a segunda, e o ginásio estadual São Caetano do Sul era a segunda escolha. Tinha professores maravilhosos, mas levou a fama de lixão, e a gente tinha uma vergonha, né? E chegaram os jogos escolares, irmãos, e tinha uma pessoa, uma menina chamada Jussara, que se tornou líder. Ela botou fogo naquela escola de uma forma que ela organizou a torcida. O ginásio estadual de São Caetano do Sul, ele não ganhava muitos jogos não, porque não tinha assim os melhores atletas. Ganhava de vez em quando, mas a torcida, eu lembro que eu ia, como nunca fui antes e nunca fui depois, assistir aos jogos onde estava o ginásio estadual de São Caetano. E ela criou músicas e criou gritos de guerra. Eu sei que olha, a escola inteira aí. Senhora Jussara, a menina fez a diferença.
Depois dela não apareceu outro e antes dela também não. Uma pessoa fazendo a diferença. Essa daí é uma coisa simples, né? Marcou minha vida como exemplo. Temos aí conhecidos como o pastor Itamar. Que diferença fez e faz lá em Moçambique. Pastor Daniel nas comunidades ribeirinhas. Homens de Deus. Não vamos colocar aqui Jesus Cristo porque nós estamos falando de homens falhos. Jesus, sem dúvida, é o nosso maior exemplo daquele que mudou e muda a história da humanidade. Mas exemplos de vida. Louvado seja Deus. Voltando para terminar aqui a nossa palavra, o povo de Deus ali estava na visão celestial do Senhor Deus, vulnerável espiritualmente. Havia brecha na muralha espiritual. Naquilo que guardava o seu povo, estava andando brecha para o inimigo. Deus procurava um homem, repito, que pudesse se colocar na brecha e não encontrou. Que triste não encontrar ninguém. E que seja para nós pensarmos e meditarmos o quanto estamos nos dispondo a servir a Deus. Mas é interessante notarmos, o Senhor fala, alguém que entrasse na brecha. Sabe o que é isso? É se envolver no reino de Deus. É clamar de coração, é se colocar no lugar daquele que está sofrendo para interceder. Se colocar na brecha é dentro do problema, da ferida, das amarguras, para clamar a Deus. O Senhor busca quem assim possa fazer. O Senhor diz na sua palavra que busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, lá em João 4. Que essa pergunta que o Senhor continua fazendo possa ser respondida por aqueles que querem ser realmente servos de Deus e cristãos, por você. E eu assim quero responder. Senhor, tu procuras aqueles que se coloquem na brecha e eu quero me colocar na brecha. Seja alguém que se coloca na brecha para tapar aquilo que tem sido uma forma de Satanás conseguir entrar na igreja, de entrar no meio do seu povo. Seja alguém que se coloca na brecha para que o inimigo não destrua vidas. Seja alguém que se coloca na brecha e que não dá brecha na sua vida para o inimigo. Não tem brecha na sua vida. E Deus usa você para que tape a brecha. Que Ele possa encontrar em você o verdadeiro adorador, encontrar em você a disposição, disponibilidade de entrar na brecha. Apelo do Senhor Deus, que Ele faz, porque nós temos esse livre-arbítrio de decidir. O Senhor procurava um só, que Ele possa encontrar você, que Ele possa nos encontrar, dispostos e cheios do Espírito Santo de Deus, em consagração, o buscando, para que a igreja seja vitoriosa, para que você seja um cristão vitorioso. Deus nos dá essa força, Deus assim nos capacita, Deus assim quer usar a tua vida, te enchendo com o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, seja esse que o Senhor pode achar. Ele procura que Ele encontre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar, meus queridos irmãos. Eu não sei, meu anjo, se você conseguiu, meu anjo aqui, a esposa que está ao lado, a mamãe. Alguém pediu alguma oração específica? Não? Vamos orar por cada vida, por todos vocês, meus amados irmãos, pela querida irmã Hélia, sua netinha Maria Alice, que nasceu no dia de anteontem, né? Foi anteontem que ela nasceu. Pediu oração, que o Senhor abençoe grandemente a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. A irmã Irailde pediu oração pelo seu tio Gabriel. Ontem também não tínhamos visto. Vamos assim orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, por esses pedidos de oração e por tantos, ó Pai querido, que os seus filhos certamente têm, porque confiam em Ti. E porque, Senhor Deus, podemos descansar em Ti e apresentar em oração toda a nossa angústia e necessidade, ó Pai. É que clamamos a Ti como igreja, Pai, por essas vidas, pela querida irmã Hélia, sua família, sua netinha Maria Alice, pela vida do Senhor Gabriel, Senhor Deus amado, tio da irmã Iraildo, e pela sua casa, por cada família, Senhor Deus da igreja, pelos que, Senhor Deus, estão agora ouvindo esta palavra, estão orando em conjunto comigo, Senhor, porque juntos estamos, Senhor Deus, certamente em oração como igreja. Peço a Tua bênção, Pai amado, sobre aqueles que irão assim assistir, que sejam tocados pela Tua palavra, abençoados. Senhor, Te agradecemos,
pelo fortalecimento que encontramos em Ti para responder a Ti, Senhor Deus, pela procura daquele que se coloque na brecha, por pessoas que façam a diferença, Pai. E, Senhor, nós queremos ser luz e sal para fazer a diferença neste mundo, na nossa casa, no nosso trabalho, onde estudamos, onde quer que estejamos, ó Pai. Que não, Senhor, fortalece-nos para não dar brechas para o inimigo e podermos ser usados por Ti para nos colocarmos na brecha das muralhas espirituais. E assim oramos, gratos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos irmãos. Minha querida, glória de Jesus, né? Irmã Valdiene pede oração e nós continuaremos em oração por cada vida. Perfeito. Cunhado da irmã Valdiene, né, mãezinha da Estherzinha, que está com suspeita de Covid-19. Vamos orar por ele, em nome de Jesus. E por todos vocês, eu tenho assim mencionado e quero fazer, agradecendo e louvando a Deus por você que pôde estar junto em oração, intercessão, que é muito importante. Não podemos nos unir na igreja, mas estamos aqui nos unindo nessas lives, né? Eu louvo a Deus por isso, de coração, com toda a dificuldade que é conseguir encaixar no dia de muito trabalho, esse tempo, e eu glorifico a Deus por isso, e louvo a Deus pelos nossos queridos irmãos, pela irmã Isa, pela irmã Vera, sua família, né? Pelo querido Ezequiel Freitas, nossa irmã Adriana, irmã Joana, Francis, glória a Deus, Francis tem estado conosco, louvo a Deus pela tua vida, irmã Geni, irmão Dimas, irmã Zuleika, olha, são fiéis aqui esses queridos irmãos, irmã Sandra Santana Leal, louvado seja Deus, nossa irmã Hélia, quem oramos, pela sua netinha, sua filha, Valéria e Márcio, irmã Rose, Leide, irmão Gregório, Marcinha e família, irmão Walter, que gosta do frio, e Leandro, glória a Deus, Valdiene, Estherzinha, Deus te abençoe, minha linda, paz do Senhor para você, nossa irmã Silvana, abençoada, nossa querida irmã Elizabeth, ora por ela, pela sua saúde, né, o seu trabalho, nossa querida irmã Elaine, glória a Deus, Deus abençoe você, minha amada, sua família, em nome de Jesus, irmã Sandra Costa, hoje a sua filha, Maíra, pôde ministrar a palavra, depois vocês cantaram juntos, aí foi bênção, né? Eu fiquei feliz de ver aí essa bênção que pela segunda vez, né, vocês assim se reúnem para adorar a Deus, né? Deus te abençoe, Maíra querida, irmã Sandra, glória a Deus, Nayana e Carlos, servos de Deus, aleluia, que assim o Senhor os abençoe, em nome de Jesus, glória a Deus pela vida de vocês, e assim estamos encerrando mais esse momento de bênção. Amanhã não conseguirei fazer a live das 15 horas, mas haverá live das 20 horas em nome de Jesus. Estejam aí orando pela nossa igreja, pela sua família, pelo nosso país, esses momentos tão confusos, pela saúde espiritual, também física, daqueles que o Senhor permite que conheçamos, pela nossa igreja, e que possamos logo estar juntos em nome de Jesus. A Márcia pediu oração pela prima dela, Cláudia, que está com Covid. Também, prima da Márcia, Cláudia, também estaremos em oração. Orem então, meus queridos irmãos, assim também, por mais essa vida. Um beijão, amo muito vocês, meus amados. Deus os abençoe, excelente final de tarde na presença de Deus, dizendo sim para o nosso Deus. Deus abençoe. Glória a Deus.